Olá, amigos. Começa agora mais um Releitura. A convidada de hoje é diretora da Escola de Bailado Municipal há 23 anos e coreógrafa do Balé da Cidade de Santos há 15. Renata Pacheco, seja bem-vinda. Oi, Gu, eu que te agradeço. Bom estar no Releitura. Queria saber, primeiro, como é que você avalia a escola e o balé da Cidade de Santos dentro do cenário da dança brasileira em toda essa trajetória? Olha, eu realmente não avalio, mas nós somos avaliados. Então, eu tenho por escrito que hoje a Escola de Bailado Municipal de Santos é referência no país, né? Devido à metodologia e tudo que a gente apresentou durante esses anos todos, o trabalho que foi mostrado. Então, é uma escola forte, com peso, tem a formação de bailarinos, né, profissionais. Esse é o foco, de estar formando e encaminhando esses bailarinos. E o Balé da Cidade, por tabela, tendo aí todo o respeito também do público e das pessoas. É uma consagração, o Balé da Cidade de Santos. Vamos explicar para quem está assistindo a diferença que tem. Funciona uma escola aqui dentro do Centro de Cultura Patrícia Galvão, que é a Escola de Bailado Municipal, e algumas ex-alunas e professoras aqui da escola formam o Balé da Cidade, né? Explica. Exatamente. A Escola de Bailado, o curso é 9 anos de curso e os alunos entram a partir de 6, 7 anos, fazem esse curso. Dentro disso, são escolhidos alguns bailarinos para a formação dos corpos de baile, que são diferenciados pela faixa etária. E atravessam todo esse procedimento até chegar no Balé da Cidade de Santos. Então, realmente, elas são bailarinas formadas na escola de bailado. Hoje, algumas bailarinas são professoras também. Uhum. Além do corpo de baile do Balé da Cidade de Santos, quais são os outros corpos que você tem aqui? Infantil e juvenil. E todos eles vão para Joinville e disputam as competições, todos, né? Todos eles. A ideia é fazer com que eles representem a cidade nos diversos festivais de dança. Conta um pouco pra gente da tua história com a escola de bailado e com o Balé da Cidade. Bom, com a escola de bailado eu tinha 25 anos, quando eu retornei de São Paulo, eu morava em São Paulo na época, e a minha mãe morava em Santos e me falou, olha, tá para ter um concurso, eu não me lembro o que era, de diretora da escola de bailado. E aí eu imaginei você levando o seu currículo. Daí eu falei, bom, pode ser, legal, ser diretora da escola de bailado. E aí eu trouxe na época e acabei sendo escolhida das pessoas que também tinham aí para assumir. Então foi uma coisa assim meio repentina, eu era muito nova. E eu me lembro que a Gisela, que na época trabalhava aqui, ela me perguntou, chefe de departamento, ela me perguntou, Renata, você acha que você pode dirigir uma escola e tal? E eu disse para ela, olha, dirigir uma escola, eu acho que isso eu só vou poder te dizer se eu tiver essa oportunidade, porque eu nunca dirigi escola. Então eu tenho que dirigir para saber se eu consigo. Agora, o que eu sei fazer, isso eu posso te dizer, eu nunca fiz, mas eu sei que eu sei, é fazer um corpo de baile. E aí foi uma entrevista meio estranha, eu acho que ela ficou meio assim também, mas acabou que me escolheu e eu tô aí até hoje. E aí, 8 anos depois de você chegar, que é criado o Balé da Cidade, né? Isso, foi em 2003, né? E aí eu estava sentindo uma necessidade de coreografar com mais liberdade, porque os festivais eles exigem 5 minutos só, eu não posso passar disso. Então eu queria fazer obras maiores, eu estava mais madura, então mais confiante também. E aí a gente criou o Balé da Cidade de Santos e que agora completou 15 anos. Nesses 15 anos, o que você pode destacar de espetáculos aí que foram apresentados? Olha, eu gosto muito do Páginas, que é a vida de Edith Piaf, né? E esse trabalho também deu muita margem para elas conhecerem um outro lado, não de técnica clássica, mas de estilo livre,
que eu pude trabalhar movimentações cheias, vazias, verdadeiras, falsas, porque a vida de Piaf é muito rica nisso tudo, né? Ela viveu tudo, ela é um turbilhão de emoções. Então, deu a margem para a gente fazer um trabalho diferenciado. Esse é um trabalho que eu gosto bastante. Um que agrada muito, que é o Malandragem, que é a Dona Irã e Noel. A gente fez aquele bem bolado de Rio, São Paulo. Ficou bem interessante também. O Monastério, que foi convidado para fazer a mostra de Joinville, chama Mostra Estímulo. É quando a gente ganha já há alguns anos e aí eles colocam num outro patamar. Também é bonito, com trilha de Madrideus, Sofados. Então, tem alguns que são assim, que eu gosto mais, mas eu gosto de todos. E o que vem pela frente? O que vocês estão preparando de espetáculo? Então, agora no final do ano da escola de bailado, eu trago um baile de máscaras para as grandes, né? Quando eu digo grandes é de 5º a 9º ano, mas são adolescentes. E para as criancinhas, 1º a 4º ano, vem Salve Simpatia, com um show do Jorge Ben e Tim Maia, com a banda Vitória Régia, tentando se aproximar ao máximo deles, né? Daquela época deles. Isso da escola. Do Balé da Cidade, eu estou coreografando um trabalho chamado Sem Rumo, que eu pretendo estrear ano que vem. A gente ainda não tem uma data certa, mas é um trabalho clássico, estilizado, mas bem interessante também, que vai vir bonito por aí. É isso aí. O Releitura vai para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Olá, estamos de volta com Releitura. Hoje a gente conversa com Renata Pacheco, que é coreógrafa do Balé da Cidade de Santos e diretora da Escola de Bailado Municipal. A gente terminou o último bloco falando dos espetáculos que você já criou, do que vem pela frente também. E eu queria voltar a falar da escola. Você tem ideia de quantas bailarinas já passaram por aqui nesses 23 anos que você está na direção da escola? Não tenho. Eu sei que, né, aproximadamente 500 alunos, né, já às vezes 450, às vezes 550. Por ano? Por ano, por aí. Fica nessa média aí. Mas eu não faço ideia. E você monitora quantos estão aí continuam na dança profissionalmente falando? Não, existem os destaques, né? Então, por exemplo, Jaqueline Valente, uma bailarina muito versátil, foi feita aqui na escola. Tamires Prata, da São Paulo Companhia, a Nathalie Camolês, que está na Espanha, a Mariane Cardoso também, que é um talento. Então, a gente grava os nomes, né, que fizeram história aqui, que hoje ainda atuam e levam o nome da escola de bailado. É viável hoje, profissionalmente, viver da dança? Olha, na minha época, quando eu comecei a dançar, a carreira foi curtinha, mas eu dancei. Eu nunca recebi nada para dançar, mas a dança, quando ela está na pessoa, eu acho que independe, entendeu? A pessoa ou vai dançar e ter um salário para isso, ou ela vai dançar e ter um salário de outra coisa para isso. Pois era mais ou menos isso que eu ia perguntar. Eu acho isso. A arte acaba sendo importante na vida de qualquer pessoa, independentemente de ser o principal foco de ganho, né? Isso. Porque às vezes, eu tenho que parar de dançar, eu escuto isso. Eu tenho que parar de dançar porque eu tenho que trabalhar para me sustentar. E eu não parei de dançar e trabalhei para me sustentar dançando. Então, para mim é um pouco diferente. Eu não entendo muito isso. Eu acho que quem para é porque não quer dançar. É vocação de fato. Eu acho. O público ainda é muito mais feminino, né? Ou você acha que está mudando isso? Você recebe muito menino aqui? Mais feminino. Santos, cidade de Santos. No caso, hoje, aqui na escola de balé, eu tenho 2 homens. Por que você acha que acontece isso? Está mudando já a mentalidade? Não. Aqui, não? Não. Continua sendo um pouco difícil, um pouco ainda, um pouquinho de preconceito. Perfeito. Você tem uma história engraçada a respeito do teu começo na dança. Eu queria que você contasse isso. Você começou a estudar dança por acaso? Por acaso. Eu costumo dizer que eu não escolhi a dança me escolheu. Eu sou filha de bailarina, sempre vi e convivi
com arte, né, com música e tal. E meu pai é advogado criminalista. E com 17 anos, que eu terminei a escola um pouquinho mais cedo que os demais, que era com 18, né? Mas aí eu tinha 17. E aí eu queria fazer direito, que eu puxava mais pro lado do meu pai, né? Fiz muito esporte e tal, mas dança não. E aí quando a gente foi fazer a inscrição do vestibular, eu estava com uma amiga, e aí na fila, já te contei isso, aí na fila eu saí para comprar alguma coisa para a gente comer e quando eu voltei ela já tinha feito a inscrição, né? E eu falei, deu tudo certo? Ela falou, deu. A dela e a sua, A né? dela e a minha. Ela falou, deu. Daí passou um tempo, saiu no jornal que eu tinha passado na faculdade de dança. Meu pai quase infartou, falou, o que você está fazendo nessa faculdade? Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo nessa faculdade. E acabei que liguei para minha amiga, falei, o que está acontecendo? Daí ela falou, olha, quando eu cheguei, você fez o seguinte, você escreveu na ficha, primeira opção dança, segunda direito, desculpa, e segunda opção direito. E aí a moça falou que não podia, que a segunda opção tinha que ser outra coisa, outro curso. E aí eu vi na parede e iniciar a faculdade de dança em Santos. E acabei que escrevi dança lá e você passou. E você tem contato com essa amiga ainda? Como é que ela vê tenho. essa tua trajetória? Até hoje eu quero matar ela. Hoje ela vem, assiste os balés, falou, tá vendo? Se eu não tivesse trocado, você não seria Renata Pacheco. E eu sou responsável por você. Eu falo, é verdade. A gente vai para mais um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta. Hoje o Releitura conversa com Renata Pacheco, coreógrafa do Balé da Cidade de Santos, diretora da Escola de Bailado Municipal. Um outro aspecto do teu trabalho é a coreografia da comissão de frente de uma escola de samba. Um trabalho diferenciado, que diferencia inclusive a escola das outras aqui na cidade, né? Eu queria saber como começou isso, Então, há 12 anos atrás, eu estava no estacionamento do Teatro Municipal e o Bira, que hoje já é falecido, ele trabalhava aqui e aí ele me chamou e ele falou assim, Renata, eu conheço o seu trabalho, eu acompanho você, você não teria interesse de fazer comissão de frente? Daí eu falei, olha Bira, eu não sou carnavalesca, né? Eu não sei se eu teria interesse. Ele falou, você pensa? Eu falei, penso. Aí ele veio com o samba enredo e tal, e aí ele era muito agradável, muito cativante, e eu acabei aceitando o convite. E foi assim que tudo começou, em 2006 eu fiz a primeira vez, e aí estou até agora. E como é que tem sido essa experiência? O que difere o trabalho? Tudo bem, é um balé ali também, né? Mas a música que está tocando é diferente, como é que é juntar isso? O carnaval é muito alegre, muito agradável, tem uma energia muito boa, né? Eu acho que Santos está com um carnaval bonito, está organizado, a escola me recebeu super bem, a comunidade toda é muito carinhosa comigo, né? Isso faz toda a diferença. E eu achei que de repente a visibilidade do carnaval, né? Enriquece o Balé da Cidade de Santos, porque não é uma comissão de frente, não são pessoas assim, um ano essa, outro ano aquela, não, são bailarinos profissionais que fazem um trabalho diferenciado, por isso a diferença às vezes, né, na avenida, então, mas é gostoso. Você tem notícia disso em outras escolas aí, Brasil afora, experiências semelhantes? Eu tive algumas coisas assim que eu fiz. Eu ensaiei um carro grande da Viradouro, eu tive alguns convites, porque tenho amigos no Rio de Janeiro que trabalham com isso, para coreografar alguma ala. A própria Grande Rio, que a gente foi e eu coreografei também. Então, tem algumas coisinhas. São Paulo tem alguém querendo chamar, sempre assim. Mas como eu falei para você, né, eu não sou carnavalesca no caso, então eu acho que tá de bom tamanho meu trabalho aqui no Morro, é isso aí, ficar por aqui. Saindo do carnaval, voltando para o balé, o que você fez fora de Santos que você pode destacar aqui para a gente? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais da dança
tive coreografando aí a última vez para Belo Horizonte. Então, assim, existem balés meus por aí, às vezes em festivais, e é interessante porque eu acabo perdendo do meu próprio concorrente, da minha própria coreografia. Às vezes acontece isso, é engraçado. Então tem um pessoal que às vezes chama para dar um curso, para dar um workshop, né? Eles querem saber como é que funciona, porque realmente o nosso balé é bonito, bem ensaiado. Às vezes dou um curso de professor. Então estou sempre aí atendendo aí quem está me requisitando, querendo saber um pouquinho do nosso trabalho aqui. Perfeito. Estudar balé é, por tabela, estudar música. Os espetáculos aí que você fez, quem dançou, aprendeu um pouco sobre a história da Piaf, aprendeu sobre Noel Rosa, enfim. Você ganha uma cultura geral maior, né? Você vê alguma forma disso, no momento em que a gente está discutindo o papel da escola, politicamente inclusive, como que poderia se popularizar mais a arte, já na educação básica, e que importância que isso tem na formação de uma pessoa, essa experiência com a arte? Olha, eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade, porque hoje em dia é isso, eu penso assim, né? Cresce, é uma maneira de crescer, de ter mais facilidade para pensar, mais facilidade para falar, para se expressar. Então a arte, ela deu isso para mim, ela me deu liberdade para que eu possa ser quem eu sou hoje. Então, eu acho extremamente importante e acho que a metodologia usada aqui na escola não fica só dentro de sala de aula. Ela é ampla e faz com que as pessoas saiam daqui muito mais instruídas, muito mais informadas e muito mais preparadas para a vida lá fora. Enriquece em todos os sentidos, né? Não é só balé clássico que elas aprendem aqui, né? Elas têm algumas outras... Tem, a metodologia, como eu falei, é muito ampla. Então, vai desde a hora que chega, né? Como andar, como chegar, como se expressar, como se dirigir a mim, ao pianista, o tom de voz, a higiene da escola, a própria conservação das coisas, porque o uniforme de balé é muito caro, então as pessoas têm que estar conservando, têm que estar sabendo cuidar daquilo para que dure, né? O balé em si é caro. Então é isso, eu acho que elas têm muito, né? Fora os espetáculos, que eu sempre estou jogando aí alguma coisa para que elas conheçam, principalmente as crianças. Hoje em dia a música eu acho um pouco assim falha. Antigamente nós tínhamos músicas mais ricas, né, de letra. Então eu vou trazendo algumas coisas da nossa época que eu acho importante e resgatando também, como cabaré, né, aquela nostalgia da época, a própria Piaf. A gente vem resgatando coisas boas que tem que estar presente, que tem que ser mostrado, que faz a diferença para eles. Santos é uma cidade privilegiada, no aspecto fora de capital. Eu não acho que tenha uma outra cidade que tenha uma orquestra sinfônica, uma escola de bailado, um corpo de baile municipal, um coral municipal também legalmente instituído. Como é que você vê o trabalho que está sendo feito aqui? De que forma você acha que poderia se aprimorar isso para popularizar as artes, chegar em mais pessoas? Olha, eu acho que a gente tem que explorar no sentido da mídia mesmo. Eu acho que isso às vezes, eu acho que falta, né? Tá sendo falado mais, está sendo mostrado mais, anunciado mais, fazer mais reportagem, vir mais à escola, mostrar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem o que acontece, apesar do Facebook, apesar do Instagram, mas eu acho que essa informação ia fazer uma diferença. Santos ia ficar mais forte ainda, né, a nível da arte aqui. Eu acho que a experiência de ir para a rua também é importante, né? Muito. Sempre que esses espetáculos ganham as ruas,
As pessoas respondem muito bem, né? E quando nós temos a experiência, os bailarinos também gostam. A experiência não, quando nós temos a oportunidade de ir, que nem eu fiz no café, fiz também na frontaria, fiz muito, né? A gente fez no museu. Então, quando a gente vai a algum lugar, na Pinacoteca, as pessoas ficam mais próximas mesmo e fica um trabalho diferenciado, gostoso. Então, é isso, a gente está aberto aí para poder fazer onde tiver que ser, né? A gente está já chegando no final do papo, vamos ter um bate-bola no finalzinho, mas eu queria só encerrar esse capítulo prestando um serviço. Quem quiser saber de data de inscrição, para que idade pode ser feita a inscrição, onde ficar ligado quando isso começa? Olha, ficar ligado no Diário Oficial, mas o período é sempre no início de fevereiro que começa, então a pessoa precisa ficar esperta mesmo, porque se perder, né, não tem como, o curso é anual e aí é no começo de fevereiro. A idade, 6 e 7 anos, né, mínimo 6, mas também podendo fazer a inscrição até 10 anos, porque se eu comecei com 18, então vamos dar uma margem para o pessoal que está atrasado. Então a gente espera que esses alunos fiquem espertos, porque realmente é um período assim que tem que ficar de olho, senão perde. E aí a documentação, foto 3x4, aquelas coisas necessárias, comprovante de residência e... Vale ressaltar que tem um teste de seleção. Uma seleção, né? Isso. Precisa ter aptidão para coisa. Isso. Eu certamente não passaria. Vamos terminar com um bate-bola rápido. Um hobby seu? Praia. Praia. Me contaram aí que você também está começando a cantar. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, Gu, é um sonho desde, de novinha e tal. Eu sempre gostei, mas a minha vida sempre foi em outros caminhos. Então, hoje a gente tá com uma banda nova, chama Hello, Pedro Mendes, eu e Heloísa Amazonas, e agora eu tô mais para cantar mesmo. Dançar eu acho que já deu, agora eu tô mais para cantar. Legal. Uma paixão além da dança? Minha mãe. Um balé clássico? Gisele. Um filme e um livro? Um filme, A Noviça Rebelde. Um livro, Siddhartha. Uma música que você vai escolher para encerrar o nosso programa, aqui ao invés do BG do programa? Uma música, La Vie en Rose. Com a Piaf. Pode ser. Um sonho realizado e um sonho que você ainda quer realizar? Olha, eu só quero ter saúde para que eu tenha um bem-estar e possa fazer as minhas coisas. E para terminar, a Renata Pacheco, definida pela Renata Pacheco. Eu sou muito legal. É isso aí, o Releitura de hoje conversou com Renata Pacheco, essa simpatia, diretora da Escola de Bailado Municipal e coreógrafa do Balé da cidade de Santos. O Releitura termina aqui, a gente se vê na semana que vem. Até lá!